Aber, aber immer Wurzeln, esse, perdão, com CHS fica mesmo, né? Aqui ele faz um som de K, fica Wuchsen. Hum, Caramba. Pronto. Aber immer wuchsen die Markt, immer stieg der Bedarf auf die Manufaktur, reicht nicht mehr aus. Vou juntar porcaria. Nossa, peraí. Beleza. Show. Bom, a gente tem dois verbos no pretérito aqui. Eles são meio irregulares, então eu vou te ajudar um pouquinho. Wuchsen é de wachsen, que é crescer, aumentar. Crescer. Melhor, porque steigen é aumentar. Aqui é o passado de steigen, stieg. Esse, perdão, esse immer é o quê mesmo? Então, sempre. Certo. Mas tenta dar uma. Uhum, Tenta pôr uma malícia na frase, porque tem ima, ima. uhum. Esse Bedarf, eu acho que tipo, também sempre teria alguma coisa, tipo, também sempre que cresce o mercado, sempre aumenta a demanda. Né? Tá no caminho. É uma ideia de Show. proporção aqui. Uhum, é, ficou com cara mesmo. Bom, queria que você chegasse nisso sozinho. Porque se for decorar cada uma dessas, quando é ima, ima, é proporção. Se for assim, não Uhum. aguento. Não, não, dá para ter essa impressão com a frase, Boa. sim. Aber Mas é immer, como o Imer é sempre, né? é, É, dá aí pra, que. pra confundir. Mas sempre que o mercado cresce, seria isso? Eu não sei se eu tirei um quê da minha cabeça ali, mas acho Não que faz tá. mal. A ideia é proporção, assim, É. quanto mais uma coisa acontece, mais também acontece outra. Uhum, porque eles repetem o sempre em vez do aber, né? Talvez fosse mais É, portuguesado, mas entendi. Mas a gente poderia botar um também aí, né? Se fosse pra fazer. poderia. Também Mas, aumenta a demanda. isso. Poderia fazer assim, então, mas sempre que o plural em que os mercados crescem, também aumenta a demanda. Ou, às vezes, para destacar bem a ideia de proporção, Certo. quanto mais os mercados crescem, mais aumenta a demanda. Acho que as duas passam bem. Show. Bom, de novo a gente tem Esse, ausreichen, que é bastar, ser suficiente. Pode ir lá. esse out é com tudo, né? É, Com, também. também. É outro também. Certo. Também a manufatura já não era suficiente, não Boa, bastava. exatamente. A manufatura, ou também a manufatura, pode ser também não era mais meia suficiente.
Da revolucionar, da revolutioniert der Dampf und die Machinery de Industrie Production. Uhum. Então, então revolucionaria o campo? Seria isso? Revolucionou-se o campo? Talvez eu não entendi o sentido direito que dá. Porque ele está falando ainda da última frase, né? Que isso gerou a revolução do... É campo isso aí? Dump Esse é, dump? é vapor, mas aqui no caso é a Vapor? máquina de vapor. Entendi. Eu tô meio reticente porque Ah, tem então calma. um problema aqui. Esse verbo ele está conjugado errado, por assim dizer. Ele está no singular. Mas a gente tem dois sujeitos. Entendi. Fica ambíguo ali. Não sei por que que tá assim. Tentei entender, mas teria que ser revolucionaria. Pensa aí que tá no plural. Acho que vai fazer É, sentido. fica... Então, a revolução da máquina a vapor e das maquinarias, Ah, das máquinas. não, maquinaria tá certo. Só que a função sintática aqui, Rafa, tipo, der Dampf, isso aqui tá no nominativo. Ah, sim. É, a revolução do vapor. Isso, Ó, aqui, esse aqui é um verbo. No passado. Revolucionaram. certo. Ele tá na posição 2 que ele tem que ficar, né? Daí o sujeito tá vindo depois. Certo, certo. Então seria. Então, a máquina a vapor e o maquinário Uhum. revolucionaram a produção industrial. Seria. Exato. Revolucionaram Certo. a produção industrial. Essas coisas que eu acho que tem que ficar um pouquinho mais de olho, assim. Sim, Quando perde de vista, a gente esquece que tem essa regra do verbo na posição 2. A gente tende a querer organizar a frase como no português. sim, Mas às vezes o sujeito vem depois do verbo. Essa maluquice do alemão. Tipo, a ordem da frase interessa pouco, porque a função sintática está expressa aqui nas palavras. An, an die Stelle der Manufaktur trat die moderne Großindustrie. An die Stelle des industriellen Mittelstanden traten die industriellen Millionäre, die Chefs ganzer industrielle Armeen, die modernen Burgos. Ah, francês, bourgeois. Bourgeois. Ah, Esse é aquela expressão de novo, né? Undistele, né? Que é substituir, né? boa. Substituir, Show. pôr no lugar, entrar no lugar. Então, a manufatura foi substituída pela grande indústria moderna. Ah, vamos de novo, hein? An die Stelle der Manufaktur. Então, Tenta ler tá. Então, literal. a substituição da manufatura, Ah, lê literal. Stelle é lugar. Manufactura está no genitivo. entendi, entendi.
ficaria no lugar, entendi, no lugar da manufatura. É, e esse trato ficaria o quê? Foi posto? Foi Hum. colo- colocado? Entrou ou foi posto, né? Entendi. Foi, o feio foi posto, né? Mas foi posto a grande, esse grosso é grande, né? Grande indústria moderna. Isso aí. Foi posta a grande indústria moderna. E aí continua aí. No lugar é, dos industriários de classe média, Hum. é, Olha o que que é substantivo, o que que é adjetivo. da classe média industrial, E, ó, verdade. Aí no plural foram substituídos pelos milionários industriais. e, ó. Foram postos ou entraram É, foram isso, verdade, foram postos. milionários industriais. Vai ser bom, hein? Ter sido um milionário industrial nessa época. É rico até Porra, hoje. você é rei, né? Bom, os chefes, esse Ganser é Todo. todo. Gantz é todo. Diamé, do francês também, exército. Bom, os chefes é, industrializaram todo o exército. Ó, no lugar da classe média industrial, entraram os milionários industriais. Ratten. Aqui está no plural. Uhum. Porque vão vir várias coisas aqui, são vários Ah, sujeitos. sim, sim, entendi. Milionários industriais. Os chefes é chefe mesmo. Sim. Certo. Então, os chefes, ganze industrielle Armee. Os chefes, eles armaram a indústria, seria mais, armaram toda a indústria? Armee é exército. É. Ah, é verdade. Mas tá no caminho, né? Isso aqui, essas marcas aqui, ó. Ganze industrielle, genitivo plural. Então, os chefes de. Entendi. De todas indústrias, Qual que é o substantivo? Exército. verdade. Os chefes é, não, mas aí não é do exército, Do exército. do exército. Chefes do exército de toda indústria? Uhum. Chefes de exércitos. Tem algumas formas que a gente pode fazer. Chefes de exércitos industriais inteiros ou chefes de todos exércitos industriais. Eu acho que essa primeira é melhor. Os chefes de exércitos industriais inteiros. Bem, a frase era meio esquisita mesmo. Um pouquinho. E aí termina com as burguesias modernas, Isso aí. Os burgueses modernos. os burgueses modernos. Burguesia bourgeoisie.
com IE aqui. Entendi. Bourgeois é o burguês. Entendi. Bom, essa parte que a gente está lendo ela é bem sociológica, deve ter reparado. Sim. Marx está recuperando os aspectos mais sociológicos, assim, com as suas transformações sociais, mais materialistas, assim, a economia, o que que mudou na economia. Tem até aquele pedaço lá que ele fala de circunnavegação, né? Que parece que a gente está na quinta série É, de novo, né? mas, pô, o cara não é à toa, né? Marx sabia que nem todo mundo tinha chegado, né, conceitualmente até a quinta série. E no Brasil tá precisando de um desses também. Dando manifesto assim. Die Großindustrie hat den Weltmarkt hergestellt, denn die Entdeckung Amerikas vorbereitet. Weltmarkt, acho que dá, né? O mercado mundial. É. Então, a grande indústria. Aí ficaria. Não, vou tentar uma, mas acho que eu estou errado. Seria a grande indústria do mercado mundial produz? Não, não, tem um reto, tem. Uhum. Calma. Tem um verbo na posição 2, hat, e um verbo no É, final. isso aí é o. Tá. Então, a grande indústria tem produzido o mercado mundial. Uhum. Só lembra, na hora que a gente vai traduzir, esse tem, ele não existe. Ele é produziu Não, só. produzido, né? Processo mundial para baixo. Hum, Den, die Entdeckung Amerikas vorbereitete. O que, o, o que a descoberta das Américas preparou. Boa, boa, Rafa. Exatamente. Esse den aqui, ele é de Weltmarkt. E aí, aqui na primeira frase, ele é acusativo, né? Foi a grande indústria que preparou o mercado mundial, o mercado global. E depois ele é acusativo de novo. Quer dizer, aquele que foi preparado, né? Eu inverti, fiz a voz passiva. Não precisa fazer, né? Pode ser a tradução igual você sugeriu. Que é a descoberta da América preparou. Veio como em português fica ambíguo, né? Pode ter sido o mercado que preparou a descoberta da América. Em alemão, não. Você olha aqui Verdade. dentro, você sabe que isso aqui foi preparado. Isso aqui que é acusativo. Uhum, uhum. Der Weltmarkt hat den Handel der Schifffahrt, den Landkommunikationen einen unermesslichen Entwicklung gegeben. Certo. Handel é mercadoria, né? É o comércio, Comércio. é a Schifffahrt. Circunnavegação? Não. Não, com Navio, alguma circo coisa com. é com uma. Era um Schiffung. Ah, Viagem marítima, viagem de barco. faz. Landkommunikationen. Não, comunicação. É, porque não parece ser isso, né? Comunicação por terra, né?
É, É, isso mesmo. Comunicação por terra. Aí vem Entwicklung, que é desenvolvimento. E unermesslich é o verbo messen, mensurar, medir. Então, imensurável. esse aqui tá repetido, mas eu não peguei. O gegeben, É o verbo dar. tá, tá. O mercado mundial deu ao comércio, à viagem marítima, à comunicação, na terra, um desenvolvimento imensurável. Beleza. E aqui, a única coisinha, mano. Ótimo, única coisinha. Esse aqui é um dativo plural, então as comunicações terrestres, por terra, um desenvolvimento imensurável. Mas ótimo, cara. Você percebeu aqui essa distinção acusativo e dativo. Dará. Você dá alguma coisa a alguém. Você dá um desenvolvimento imensurável para o comércio, para a viagem marítima, assim por diante. Dies hat wieder auf die Ausdehnung der Industrie zurückgewirkt und in demselben Maß worin Industrie, Handel, Schifffahrt, Eisenbahnen sich ausdehnten, in demselben Maß entwickelt sich die Bourgeoisie, vermehrt sie ihr Kapitalien, drängt sie alle von mit, Mittelalter her überlieferten Klassen in den Hintergrund. Ufa, grande pra caralho. Resolvida novamente. Ausdehnung, expansão. Aí tem a indústria. Aí tem isso aqui, cara. Wirken, que é causar ou efetivar no Hegel, né? Hegel tá sempre enchendo nosso saco. Ou impactar também. Pode ser aqui. Zurückwirken, tipo, impactar de volta. Zurück para trás. Entendi. E Só. é, que esse juro que repique é esse que você falou, né? Incomodar para de volta, né? É, exatamente. Mas é esse no passado, por causa desse Uhum. Gewirkt. É aqui o rato Então, e o é, G no meio. então, que incomodou de volta também. Impactar. Mas quem incomodou, Ah, impactou? Deezer. hum, É escrita acadêmica. Este. Identifica. entendi. E tem que olhar o gênero, hein? Diese, feminino. E é die Entwicklung também. Literalmente é esta, mas esta quem? O desenvolvimento. Então, em português, Uhum. este. Então, mas é isso, né? Este incomodou de volta também
Não, calma, incomodou de volta a indústria? Porque tem a expansão da indústria. Boa. Só que tem esse Alf aí, esse Alf me... Ah, não, porque esse Alf ele é o Alf Zurgerbicht, né? Eu tô... Isso. Ele é causar efeito em, impactar em, Entendi. impactou de volta na expansão da indústria. Porque essa construção de frase que começa com o verbo na segunda do passado, é um verbo separável no passado, engraçado, né? Porque essa construção não lembrava que ele bota o verbo na segunda posição e depois o Alf tá aí meio que quase no meio da frase. É. É que esse tipo de construção aqui a gente não chegou a ver antes, porque ela já é uma. Tem que articular o verbo com a preposição que acompanha ele. Por exemplo, né, em É, português, eu me interesso por. entendi. Chega um pouquinho mais avançado. Aí o alvo parece perdidão, né? É, exatamente. Aí dá vontade de botar um sobre. Total. Hum, Demselben, na mesma, no mesmo. Limas, limessa, medida. Ah, perdão, é singular. Messe mesmo. Ah, não. e, Medida. bom, vou ver lá. E na mesma medida, onde está a indústria? Esse florinho é isso? Hum. Em que? Hum, Foi mal. Em que? não, não. Onde está é voo alguma coisa também, né? É só vou. Onde? Ah, tá, beleza. Bom, em que indústria, comércio, viagem a navio, viagem de trem? É, quase. A Bahn é a estrada. Da Eisenbahn estrada, são as ferrovias. ferrovias, é, expandiram-se Boa. E na mesma medida. na me... Em- Vou inverter o verbo para o português ficar melhor. Em que se expandiram. Indústria, comércio, viagem, nossa senhora, viagem marítima, ferrovias. Ah, ele bota de novo. Ah, não, não. A internet formaram, né? Qual, perdão? Esse vermet, Ah, multiplicar. Mas tem um verbo antes. multiplicar. Sim. Então, é, na mesma medida que desenvolveram-se as burguesias, multiplicaram os seus capitais. Seus, é, seus capitais Tá quase, hein? Vermächters e ihre Kapitalien. Esses dias. multiplicaram os capitais dele. Não, tá quase. Sie Vermächter. De bourgeoisie. Multiplicaram eles, né? Eles não, perdão, ai, Você que é sujeito. então, O que que é o Sie? Lembra? A tradução do é Sie? o
Os I é eles, elas, os. Beleza. Mas aqui tá no singular, ó, ferramenta. Ah, aí os I é ela. Isso, a burguesia. Entendi. Então ela, ferramenta e Kapitalian. Ela multiplicou o seu capital. Boa. Tá. Vamos escrever então. Na mesma medida em que se expandiram indústria, comércio, viagem, ferrovias, é a retórica dele. Na mesma medida, em derselben Maße, é, Explicaram. Ah, a não, a burguesia burguesia. Isso. desenvolveu, na mesma medida cara, em que a burguesia se desenvolveu, ela, a burguesia, multiplicou. Aí o livro do Marx é Das Kapital, né? Então aqui é plural, multiplicou seus capitais. Então, ó, a gente teve uma relação aqui de causa e consequência. A causa veio antes aqui. A gente já traduziu as duas causas e uma consequência. As causas aqui eram, né? Esse desenvolvimento impactou de volta na expansão da indústria. Aí vem as causas, perdão. E na mesma medida em que indústria, comércio, se expandiram, na mesma medida em que a burguesia se desenvolveu, agora as consequências. Ela multiplicou seus capitais. Agora a segunda consequência. Essa frase é um pouco mais É, puxada. Drängen. Drängt é puxar, não? Arrastar. Uhum, puxar. Quase. É, É que bem aqui é, inglês, né? Drag. é Drängen in den Hintergrund. É se colocar em segundo plano, né, de uma maneira violenta, que está arrastando, puxando. Arrastando para. Esse integral seria tipo solo. Arrastando para baixo. Segundo plano. É que Hintergrund é Entendi. tipo plano de fundo, sabe? É Entendi. a parte de trás do Entendi. cenário. Então, é colocar em segundo plano, você está tirando a importância daquela coisa. E outra coisa que tem nessa frase aqui. Von pipipi her. A partir de. Então, von Mittelalter her. Desde a Idade Média, a partir da Idade Média. Essas aqui não tem muito jeito, não. Tem que decorar. Von her. É, então tem o Von ali. E, ó, É, e überliefert. Tradicional. tá. Ela multiplicou seus Beleza. Então capitais. ela multiplicou seus capitais. Colocando em segundo plano, seria isso? Desde a Idade Média. Ó, tem a mesma construção. Não. Vermehrte sie ihre Kapitalien. Ela multiplicou seus capitais. Drängte sie. Ela arrastou, ela colocou. Ó, só pegando que é o mesmo sujeito. Ela colocou em segundo plano. E aí agora é contigo, ó. Vem cá. Aquele bonitão lá. Aqui tá tudo Todas junto. as classes Boa. tradicionais, entendi. Desde a Idade Média. Boa. Ok. Nossa, essa aí inverteu mesmo, hein? Essa foi de trás pra frente. Não. Ai, ai. Ó, algumas coisinhas dá para comentar, Rafa. Que é bom que você vá anotando. Morfologia, né? Como que uma palavra se constrói, como que ela vira outra também. A gente tem aqui, cadê Ausdehnung?
ausdehnen, que é expansão, e a gente tem o verbo ausdehnen, expandir. Então, você conhece o NG, vira expansão. Isso aqui são atalhos. Você não tem que ficar decorando palavra por palavra. Você vê, ó, terminação aqui de verbo é expansão. Terminação de substantivo é expandir. Terminação de substantivo NG é expansão. E aqui também, entwickeln, que é desenvolver. A gente viu Entwicklung aqui, Desenvolvimento. desenvolvimento. Não, isso é muito bom. Aqui salva numa prova, É viu? crucial, né? Prova da Unicamp você não pode olhar dicionário. Tem que traduzir um Pô, texto. Aí, às vezes, vem um tá, substantivo que é de um verbo que você conhece, e aí isso aí te salva, porque você não pode olhar no dicionário, você é, lembra do verbo e constrói a coisa. pô, tem que ser, tem que rezar para o alemão não ter zoado muito, né? É, Não tem essa. tem essa. No meu, na minha prova, foi o texto do Kant lá, resposta a pergunta que é esclarecimento. Porra, nem em português dá para entender aquela merda. Pior que é um texto assim, velho. Tipo assim, se eu tivesse lido o texto por acaso, sabe? No mesmo ano, uns meses antes, não, só ia traduzir com as mãos para cima, mas tinha décadas, sabe? Eu não li aquilo. Pô, porque o vocabulário kantiano, né? Pô, até em português você tem que ter o dicionário do Kant junto, né? Não adianta ter Então, só o. Cara. dá pra ir mais esse aqui, capaz? Bom, bom. Wir sehen also, wie die moderne Bourgeoisie selbst das Produkt eines langen Entwicklungsgangs, einer Reihe von Umwälzungen in der Produktion an der Werkesweise ist. Tá? Bom, portanto, observamos, nós vemos, tanto, Uhum. é, que a burguesia moderna é, Hum. não, que a burguesia moderna Ah, Vi, lembra? Vi própria, Heiss. Como é que você se chama? é como? Ó, Como a burguesia moderna, é, calma, que esse próprio aí tá me quedando. em português vem antes da palavra. Em alemão vem depois. Que a própria burguesia, como a Exato. própria burguesia moderna, calma, Aí uma dica pra você. O verbo vai no fim. esse Entwicklungsgangs, né? Não, tá com Eu- letra maiúscula. não é, verdade. Pode ir pro fim mesmo, sem dó. É o isso. Uhum. Então, como a burguesia moderna é o produto Uhum. é, de uma grande mudança drástica, de uma grande, não, de uma longa mudança drástica. Ó, eines langen Entwicklungsganges. Entwicklung é desenvolvimento. É o desenvolvimento. Verdade. Entendi. Processo de desenvolvimento. Uhum. É o produto de um. Esse longe é longo?
É, de um longo processo de desenvolvimento. É, aí ficaria, esse Ainer é para uma? Ou é de uma de- série? É de, tá né? acumulando genitivas. Verdade. De uma série de mudanças drásticas na produção e no, na transportação. Vais, eu esqueci de pôr, foi mal. Device é o modo. No modo de transporte. Modo de produção e no modo de transporte. Drásticas no modo de produção e de transporte. Ufa. Show. Ótimo. Duas coisas aqui, cara. A mais do próprio Marx, assim, né, de filosofia do que de alemão. Isso aqui é o conceito de ideologia do Marx. Porque para o Marx, a ideologia é basicamente o capitalismo aparecer como se fosse natural, como se ele fosse natureza. E ele está combatendo isso porque o Adam Smith e o Ricardo defendiam essa tese de maneira mais ou menos clara, quando eles confundiam o mercado com o capitalismo. Tipo assim, já que sempre houve mercado, o capitalismo é uma forma de organização econômica natural. E o que o Marx está tentando dizer é que o mercado não é igual ao capitalismo. Você pode ter mercado sem viver numa sociedade de produção capitalista. E o esforço dele é mostrar que o capitalismo não é natureza, ele não é algo natural. Ele é o quê? Esse processo, né? Perdão, produto de um longo processo de desenvolvimento. O produto de uma série de mudanças drásticas, nananana. Quer dizer, o capitalismo é história. Ele é história com um fundo materialista, porque foi na mudança na produção e no transporte, né, absolutamente materiais, que a gente conseguiu construir a ideia de um modelo econômico que agora parece para a gente como se fosse natural, mas que não é. Então, aqui é um fundo hegeliano, né, mostrar que é produto da história, mas ao mesmo tempo é materialista. Então, contra Hegel também, ao mesmo tempo. Olha, muito bom. Marx é apaixonante mesmo. É demais. Mas, Você vê o Capital, só, dá vontade de chorar. pô, nunca nem cheguei nesse. Só li um pouquinho do Ideologia Alemã, já virei muito fã. É, Só não, o fechou, texto deles. Show. O texto dele xingando o Foba. Não sei se você conhece esse texto. tá ligado, né? Pô, muito bom, cara. Que isso, cara. Eu me sinto As teses representado, dele. porque tem tanta esquerdista que eu quero xingar hoje. Mano, o negócio das teses dele lá, a tese contra o Feuerbach, a mais famosa, né? Os filósofos só interpretaram o mundo, cabe transformar. Assim, a gente estuda pouco isso pensando na história da filosofia. Esse é um tiro no Aristóteles, assim. Porque Imagina. o que ele tá falando, assim, é tipo, essa tese do Aristóteles de que verdade é conhecer através das causas, isso é uma bobagem. Eu tô aqui conhecendo através das causas do capitalismo, tá aqui a causa, ó. É esse desenvolvimento aqui. Isso é a Aham. causa. Mas se isso aqui for a verdade, não adianta nada. Aham. A verdade tem que ser transformar isso, não Aham. conhecer. Aham. E esse paradigma da causa é um negócio que vigora até hoje. Você vê os cientistas, né? Quer explicar o universo com o Big Bang. Você está falando a causa do universo. Mas o que que tem de verdade Aham. nisso? Aham. Foda-se, né? Ou os neurocientistas que são os pisca-pisca da mente. Esses aí são os adversários. Ah, É, seu cérebro piscou 10 vezes quando tocou Mozart, logo. Né? Tipo, tipo, parabéns, é alguma forma de conhecimento, mas se for a mais importante, aí eu me retiro. Vou fazer outra coisa da vida. Não, não. Muito É, bom, fechou. show. Eu tô tendo Kant zero, finalmente. Eu tô tendo um período com um professor bonzinho, que antes eu tinha pego o Kant com um professor mais malvado, eu já tinha ficado, eu tinha até trancado. Agora eu tô fazendo Kant zero, Kant para bebezinhos, tô conseguindo acompanhar. Bom, importante, faz mesmo.
Bastante, tá? Mas é isso então, João. Valeu, mano. Vou lá então. Valeu. Ó, Boa depois semana. te mandar mensagem no grupo pra gente ver um outro horário pra fazer 2 horas, tá bom? Show. Marca isso aí. Beleza. Valeu, então. Valeu, meu amigo. Até mais. Mais.